Princípios para termos um bom estudo. Primeiro, o bom uso da Bíblia. Até para que você possa manusear e fundamentar aquilo que nós vamos estar falando. Entender o básico. A Bíblia, ela foi originalmente escrita em diversos idiomas. Muitos diferentes do nosso, claro. Por exemplo, foi feita a inscrição em hebraico. Então, todo o Antigo Testamento foi feito em hebraico e tem algumas passagens em aramaico. O Novo Testamento ele foi feito em grego. Depois eu vou entrar a fundo de que tipo de grego é esse. Ela foi traduzida para diferentes línguas e hoje essa chamada Palavra de Deus pode ser lida em mais de 2.500 idiomas. E isso é fundamental para o estudo da Bíblia, para o estudo da Palavra de Deus. Entender o que lemos e saber que isso é uma tradução e, como tal, devemos, muitas vezes, buscar o sentido da origem da palavra ou frase, para entendermos o real significado. Eu vou dar alguns exemplos. Quando a pessoa fala Maria vai com as outras, a gente lê isso e tenta que buscar o sentido. Quando a gente fala assim, eu tenho saudade. Se eu usar essa palavra saudade e for traduzir para outro idioma, veja lá o que pode acontecer. Ou ainda, lembra daquele filme Bird Box? Se for traduzido para o nosso idioma, seria o quê? Uma caixa de pássaros? Uma tradução literal? Quando a gente pensa em caixa de pássaros, eu logo penso em gaiola. Então, essas palavras, expressões que eu estou utilizando, é só para exemplificar que muitas vezes você vai ler frases, vai ler expressões e vão ler palavras que vai ser fundamental buscar a origem no grego, no hebraico, lá na fonte para poder entender. Começando para entender o que é uma tradução. Tradução. Quando o texto bíblico é traduzido diretamente das línguas originais, hebraico e grego, para a língua mãe. Exemplo. Tradução da Bíblia para o inglês. O que é uma versão? Versão é quando o texto é traduzido da língua materna para outro idioma com adaptação do sentido. Exemplo de versões. Versão Almeida, revista corrigida, revista atualizada, corrigida fiel, revisada atualizada, contemporânea, etc. Ou seja, essas versões elas são parte integrante de traduções, ou seja, pega-se um texto e tenta se adaptar aquele texto ao momento que nós estamos. Notemos que a versão muda com o tempo. Por exemplo, retirando verbetes antigos que já não são utilizados no tempo presente. Como, por exemplo, algumas palavras que já caducaram, também chamado de arcaísmo, ou de difícil contextualização. Então é muito importante você entender isso. Uma tradução é o texto traduzido diretamente. A versão é uma adaptação do texto ao momento que nós estamos vivendo. A um momento histórico, a um momento presente. Muito importante a sua compreensão com relação a isso. Outra coisa muito importante é contextualização. Sempre buscar o que está escrito dentro de um contexto, tanto cultural, temporal, e evitar usar um versículo sem atentar o que está pelo menos um versículo antes e um depois. Quanto mais ampla for a contextualização, melhor será o seu entendimento. Entender que os textos da Bíblia não estão em ordem cronológica, nem tampouco era dividido em capítulos e versículos. Por isso a necessidade de uma ampla revisão e reflexão sobre o texto. Outra coisa muito importante, fazer os exercícios propostos. Isso vai te ajudar a esclarecer as dúvidas e formar um entendimento. Muito importante, estar de mente aberta e participar das atividades em grupo. Só assim você vai treinar esse processo de verbalização, desenvoltura e argumentação. Também teremos um grupo do WhatsApp para poder compartilhar o aprendizado e tirar suas dúvidas. O material didático será enviado em arquivo digital por etapa a ser estudada. Bom, pessoal, espero que aqui já tenha dado uma visão inicial sobre como que vai ser esse curso e como vai ser a sua formação. Tire suas dúvidas, não perca mais tempo, vamos às nossas próximas aulas.